Olá, conselho do perito. Douglas, como eu vou saber se o paciente está simulando ou o que que eu faço se o paciente simular na perícia? Hum, Dureza, né? Seu perito não tem glamour. Bom, primeiro eu quero que você entenda que quando você estiver perito, existe uma grande diferença da relação entre o fisioterapeuta com o seu paciente e a relação do perito com o periciado. A relação fisioterapeuta-paciente ela acontece no papel de assistente técnico e jurisconsultor, porque no papel de assistente técnico e jurisconsultor, você também está ali naquele momento fisioterapeuta. E aí a sua relação é muito específica. A relação fisioterapeuta-paciente é uma relação de confiança. Então você confia naquilo que o paciente está fazendo, naquilo que ele está dizendo, naquilo que ele está comentando com você. Então é uma relação de confiança. Por outro lado, a relação do perito com o periciado é uma relação de desconfiança. Por quê? Porque o periciado tem interesse direto no resultado do seu laudo. Então ele tem interesse direto ali. Tem interesse direto. E ele ter interesse direto, a chance dele simular é muito grande. Quando você estiver avaliando esta pessoa e o problema for músculo esquelético, você provavelmente vai avaliar, espera-se, né? Pelo menos 3 funções relacionadas ao movimento. Função mobilidade articular ativa, função força e função dor, né? Sensibilidade dolorosa. E outras funções que tenham relação, né? Que tenham relação com o que você está avaliando. Se você estiver avaliando o membro inferior, faz sentido você avaliar também equilíbrio, né? Propriocepção. Faz sentido você avaliar a marcha. E também em outras situações não faz sentido, né? Então, tem que ver o que, que você vai avaliar. Nesse contexto, a função dor, hoje a gente... Qual que é o parâmetro para você avaliar a dor, né? Ou você faz uma escala, né, visual, né, de análise da dor, ou você vai usar um algômetro, né? Mas ambos, tanto a escala quanto o algômetro, ele vai exigir que o paciente diga, né? Ah, tá doendo. Ah, a dor tá forte, a dor tá fraca. E a dor é um sintoma subjetivo, né? Que é dor grau 10 para mim, é 5 para o outro. Então a dor não pode ser um parâmetro que vai suportar, dar suporte para o seu documento. Ele pode ser complementar, né? A pessoa diz que tem uma dor nesse grau. A função força, ela pode ser simulada também. Você pede ali para a pessoa fazer força, ela diz que está fazendo e não está. Principalmente se você for fazer uma dinamometria, né? A pessoa tá fazendo força? Tô! Ah, muita força! E não está fazendo força nenhuma. Mas a força já é mais difícil simular, porque você pode colocar a mão e sentir se aquele músculo está fazendo contração, né? Olha, essa sua contração aqui não está vigorosa, né? E aí a função mobilidade articular ativa, que é a mais difícil de simular, porque você pode testar passivo, e aí depois de testar passivo, você pode pedir para a pessoa fazer. Então a função mobilidade articular ela é mais difícil de simular, mas mesmo assim o paciente também pode tentar, né? E aí sim, com esses 3 elementos, você vai conseguir construir o seu laudo. Não tem como você saber exatamente se a pessoa está simulando ou não. Vai muito do feeling do perito, né? Vai muito da sua experiência. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Por exemplo, monitoramento da frequência cardíaca durante o exame. Porque como o coração é um metrômero, né? Ele vai compassando os batimentos. Você pega os batimentos de repouso e depois você pede para o paciente fazer os movimentos. Quando a pessoa tem dor, ela tem um aumento da frequência cardíaca. Quando ela está fazendo força, contração muscular vigorosa também tem. Então você observa
um pico na frequência cardíaca, realmente, ou ela está com dor ou ela está fazendo a força que ela diz que está. Essa é uma opção. Na questão da dor, nós temos alguns exames complementares, como por exemplo a termografia, que pode complementar os achados, né? Então a pessoa diz que tem dor naquela região, tem uma dor no ombro que é mais ou menos aqui e tal. Você faz uma imagem térmica e observa se há diferença térmica entre os dois lados. Lembrando que a diferença térmica ela pode ser por um aumento de temperatura do tecido ou por uma diminuição de temperatura. Então, calor ou frio no tecido é sinal é sinal de que aquele tecido não está bem. Se o paciente tiver uma alteração térmica significativa, e quando eu falo significativa é acima de 0,3 diferença, né? 0,3 centígrados de um lado para o outro. Aqui deu 36 e aqui deu 36,3. Tem uma diferença térmica já, começa uma diferença leve. 0,4 já é moderada, 0,5 também, e acima de 0,5 já começa a ficar grave. Então é bem sensível a termografia. E é algo que você pode usar aí para tentar ajudar você. Mas quando você está começando do zero, você está começando agora, você não precisa de todos esses equipamentos para fazer a perícia. É só você olhar e quando é que você viu um perito fazendo termografia? Pelo menos agora, até dezembro de 2023. Depois de participar direta e indiretamente de mais de 2.000 processos, eu nunca vi. Então é uma coisa que é difícil você ver, tá? Mas é uma opção. Mas a melhor opção mesmo é você analisar o contexto, o seu feeling ali, a avaliação. Tem como saber que a pessoa está simulando, cara. Tem como. Você vai com o tempo pegar o jeito. Beleza? Tá no YouTube, me dá um joinha. Tá no Instagram, me dá um coraçãozinho, comenta. Se você faz alguma técnica diferente, compartilha aqui comigo. E se você quer se transformar em fisioterapeuta forense, conta comigo. Eu posso te ajudar. Valeu? Fui!